verdades sobre Portugal que ninguém te conta. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Jéssica Bert e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 verdades que ninguém fala para você antes de você imigrar para Portugal, que são extremamente importantes se você tá nesse processo de imigração. E já vamos direto para a primeira verdade, que é muito difícil conseguir arrendar casa ou quarto se você está com crianças ou pets. E eu vou explicar para vocês por quê. Alguns senhorios, eles não querem, simplesmente não querem ou não aceitam alugar, arrendar as suas casas se você tiver criança ou se você tiver animal de estimação, justamente pelo fato de não deteriorar a casa. Acontece muito, infelizmente ainda acontece aqui em Portugal, das pessoas que, ao saírem da casa, estragarem a casa de tal forma que o calção que elas deixaram, que é aquele dinheiro que o senhorio pede para poder usar caso tenha que arranjar a casa para um próximo inquilino, não ser suficiente para conseguir cobrir todos os gastos e prejuízos que foram causados devido ao fato daquela família ter muitas crianças, ou às vezes só uma criança, ou animais de estimação. Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu tenho coelhos e todos os meus rodapés aqui de casa são de madeira. Com os coelhos soltos, eles roem tudo. E se essa casa fosse uma casa alugada, quando eu fosse sair, eu teria que trocar todos os rodapés da minha casa. Talvez o calção que eu tenha pago no ato do arrendamento não seja suficiente para cobrir apenas esse único gasto, esse único problema que os meus coelhos causaram, o meu pet causou, devido ao fato de eu ter um animal de estimação em casa. A mesma coisa acontece com as crianças. Alguns senhorios, eles não querem arrendar as suas casas se o casal ele tiver crianças, porque criança suja a parede, faz buraco na parede, quebra piso do chão. Criança é criança, então eles não querem correr o risco de alguma criança deteriorar algum móvel ou alguma coisa que eles têm mais estima na casa, então eles não arrendam casas se você tiver ou animal de estimação ou pet. Com relação a quartos, é praticamente impossível você conseguir arrendar um quarto se você tiver criança ou pet. Primeiro, que não é permitido por lei que você more num quarto junto com uma criança. Isso não pode ser. Eles não aceitam você arrendar um quarto para você morar ali, você, sua esposa, mais a sua criança. Isso não acontece. Inclusive, é sujeito de denúncia e se você for denunciado, pode até perder a guarda da sua criança. Então, isso não acontece. Se você tiver animal de estimação e está tentando arrendar um quarto, pode ser que as pessoas que moram junto com você não aceitem que você tenha esse animal de estimação. Até porque vai ser muito difícil você conseguir manter esse animal restrito, preso dentro apenas do seu quarto. Então, se você está vindo para Portugal e tem essas situações de ter ou criança ou animal de estimação, esteja preparado para ter que procurar um arrendamento de um imóvel, de uma casa, de um apartamento, porque quarto não vai ser uma opção para você. A segunda verdade que ninguém te fala sobre mudar para Portugal é que os portugueses, eles detestam o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho que a gente dá de conseguir contornar tudo, fazer do nosso jeito, muitas vezes de um jeito que não é nada certo, muitas vezes até desonesto, os portugueses detestam isso. Os portugueses, eles são muito diretos. Eles vão te falar aquilo que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Sem rodeio, sem medir as palavras e sem ficar ali tentando contornar. Eu costumo dizer que no Brasil a gente pisa muito em ovos para conseguir falar com as pessoas. Aqui não é assim. Aqui é na lata. Tudo aquilo que quer ser dito é dito de forma direta. E esse jeitinho brasileiro que a gente tem de querer contornar as coisas, distorcer muitas coisas ou até falar de uma forma diferente, até para poder ofender menos ou tentar
contornar uma situação que não deveria ser contornada, os portugueses não gostam. Eles não gostam nada, eles ficam extremamente irritados e eles se sentem enganados quando a gente tenta fazer qualquer coisa com esse jeitinho brasileiro. Essa fama do jeitinho brasileiro é péssima para nós brasileiros, é péssima mesmo. É uma das situações que levam alguns dos portugueses não quererem arrendar seus imóveis para os brasileiros, devido a essa falta de honestidade relacionada a essa forma do jeitinho brasileiro de conseguir contornar e ultrapassar algumas dificuldades, algumas coisas que vem encontrando aqui no meio do caminho. Então, evitem mesmo essa situação para não ser aí alvo de crítica, nem ofensa por parte de nenhum português ou qualquer outra pessoa que mora em Portugal. Outra coisa que ninguém te conta quando você muda para Portugal, e a gente aqui em casa também não sabia e nem imaginava que funcionasse dessa forma, é que contrato de trabalho e declaração de IRS vale muito mais do que dinheiro na conta bancária. Quando a gente chegou em Portugal, obviamente a gente não tinha nem contrato de trabalho, nem declaração do IRS. A declaração do IRS você só vai conseguir depois de 1 ano que você está em Portugal, que é quando você vai declarar aquilo que você ganhou aqui no país. E o contrato de trabalho, você só vai ter esse contrato se você já vier contratado por uma empresa. Não foi o nosso caso. Nós tínhamos uma boa reserva financeira, porém, a maior parte dos senhorios na hora de arrendar um imóvel, eles não estão nem aí para a quantidade de dinheiro que você possa oferecer ou que você possa ter na sua conta bancária. Eles estão mesmo interessados se você vai ter garantias e se você tem garantias para conseguir cumprir e suprir aquele valor do arrendamento que você está se comprometendo a ter durante determinado período de tempo. Então, o fato de você ter 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 euros na sua conta bancária, nada difere e nada importa se você não tem um contrato de trabalho ou uma declaração de IRS como garantia para esse senhorio. Uma determinada quantidade de dinheiro na conta é uma situação que pode estar ali hoje e amanhã pode já não existir. Você pode simplesmente ter recebido uma transferência de algum familiar que te emprestou esse dinheiro para poder conseguir passar na imigração e fazer todas as comprovações necessárias para poder entrar em Portugal, e amanhã você já não ter esse dinheiro porque você transferiu de volta para essa pessoa. Então, isso é super importante, nós não sabíamos dessa informação e dessa situação, então procurem ter cuidado com relação a isso, optem sempre por um trabalho onde vão te facultar o contrato de trabalho, principalmente se você está pensando aí em arrendamento de um imóvel para você e sua família. A quarta coisa que também é super importante mencionar é que é super difícil conseguir despejar ou reajustar o arrendamento de alguém que é idoso ou pessoas que têm crianças no seu agregado familiar. Existem muitos casos aqui em Portugal de senhorios que têm seus apartamentos e suas casas arrendadas para pessoas que já moram lá há 10, 20, 30, 40 anos no mesmo imóvel e pagam cerca de 100 euros, 200 euros por um arrendamento no centro de Lisboa, com 4 quartos, 2 banheiros, e isso acontece, gente. Isso acontece e é super difícil você conseguir reajustar esse aluguel, esse arrendamento. Existe uma situação de lei indicado e relacionado a isso, e com relação a despejo é ainda mais difícil conseguir despejar se você tiver criança ou se for idoso. Se você tiver criança é muito difícil conseguir despejar mesmo. O processo todo ele leva mais ou menos 1 ano para você conseguir despejar. A partir do momento que o inquilino ele deixa de pagar aquele arrendamento, isso vai para tribunal, o senhorio tem que correr atrás de conseguir despejar essa pessoa, mas quando é verificado que existe menor dentro do imóvel, o processo vai se arrastando, e o que é um problema gigante para quem tem o apartamento financiado, né, que está arrendando aquele apartamento, mas também para o senhorio que está pagando aquele apartamento, se for um apartamento que ainda está financiado.
é muito complicado, porque você não tá a receber ali da pessoa que você tá alugando, né, do seu inquilino, você não tá recebendo nada do seu inquilino e ainda assim você tem que continuar pagando pro banco, porque senão você também perde o imóvel que você tem arrendado. Então, isso é um grande problema. Eu e meu marido, a gente pensa sim no futuro em adquirir mais imóveis, inclusive colocar o nosso apartamento para arrendamento, mas essa é uma situação que a gente fica ali bastante confuso ainda com esse assunto e bastante receoso, porque nós sabemos aquilo que nós fazemos para ter aquilo que nós temos e custa muito saber que a gente pode colocar alguém aqui dentro da nossa casa, né, arrendar a nossa casa para alguém que simplesmente não vai pagar e depois a gente vai ter imensa chatice para conseguir despejar essa pessoa. E o fato de nós ainda estarmos pagando o nosso apartamento, ter que continuar pagando o nosso apartamento sem conseguir receber desse inquilino. Então, é bem complicado conseguir despejar essas pessoas. Fique atento se você for senhorio, apesar de que os senhorios todos sabem bem dessa situação. E pronto, se você for inquilino, não se sujeite a esse tipo de chatice para não ter que passar aí por problemas com finanças, com o seu nome e ter restrições aqui em Portugal. E a quinta coisa que ninguém te fala antes de você mudar para Portugal é que falar inglês, mesmo em Portugal, onde o idioma principal é o português, é uma mais-valia em qualquer trabalho que você for ter aqui em Portugal. Gente, é muito comum você ir nos restaurantes e os atendentes, eles falarem inglês aqui em Portugal. Portugal é um país muito turístico, principalmente aqui na região de Lisboa. Se você não fala inglês, fica mesmo muito complicado. Se você sair para passear nas ruas de Lisboa, especificamente ali no centro de Lisboa, você quase não escuta português. Você não escuta o idioma português, você escuta chinês, você escuta muito espanhol, mas essencialmente o inglês ele domina. As pessoas só falam inglês, os vendedores das lojas falam inglês, os atendentes, os balconistas falam inglês. Você vai no Burger King, eles falam inglês com você. Quando você tá andando pelas ruas e alguém vai te abordar, essa pessoa te aborda em inglês. Já me aconteceu imensas vezes de estar andando ali na rua e as pessoas me abordarem por algum motivo para pedir alguma informação, é sempre em inglês, sempre. Então, o inglês é uma mais-valia enorme aqui, até para você ser atendente num Burger King da vida, num McDonald's da vida, você falar inglês vai ser uma mais-valia. Lá no call center também, já me aconteceu por várias vezes de atender chamadas e os clientes só falam em inglês. E às vezes é uma excelente negociação que eu, por falar muito pouco inglês, acabo perdendo por não conseguir falar o inglês. Então, se você fala inglês ou se você tá aí pensando em aprimorar um segundo idioma, foca no inglês, porque é uma mais-valia enorme para você aqui em Portugal, apesar de o país falar português como principal língua. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, eu espero que tenha sanado algumas dúvidas aí para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários qual foi as coisas que vocês descobriram aqui em Portugal que ninguém tinha falado para vocês e quando vocês chegaram aqui vocês se surpreenderam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!